É notório que o atual modelo monetário mundial, iniciado logo após o fim definitivo do padrão ouro em 1971, baseado em moedas fiduciárias de curso forçado, ou seja, moedas que não possuem qualquer lastro e que você é por lei obrigado a usar, não é sustentável e está muito perto de seu limite. O maior problema do atual modelo, além da alta volatilidade do câmbio, o que gera uma enorme dificuldade em se prever condições futuras, gerando incertezas e desconfiança dentro do cenário econômico, é a falta de limite às autoridades monetárias no que se refere ao aumento da oferta monetária. Desde 2008, estamos presenciando o que podemos chamar de o maior experimento monetário da história, em que bancos centrais estão inflando a quantidade de dinheiro disponível em um nível nunca antes visto. Aqui é importante ressaltar que dinheiro por si só não é um sinônimo de riqueza. Ele nada mais é do que um meio de troca que simboliza, ou pelo menos deveria simbolizar, a verdadeira riqueza de uma economia, que é a sua produção de bens e serviços. Entretanto, o dinheiro hoje nada mais é do que um pedaço de papel pintado de verde ou um mero dígito eletrônico criado em um computador. Ao se expandir inadvertidamente a oferta monetária sem um proporcional aumento da produção econômica, as autoridades estarão apenas aumentando os meios de troca da economia, o que no curto prazo irá sim causar uma sensação de maior prosperidade. Entretanto, isso acontecerá às custas de uma perda do poder de compra das classes mais baixas e da distorção da estrutura de capital da economia que mais tarde se refletirá em bolhas proporcionais ao tamanho da injeção monetária que a criou e que logo será estourada. Para quem está atento às entrelinhas do noticiário geopolítico e econômico mundial, não é nenhuma novidade que o nosso atual sistema monetário está em seu limite e não irá demorar muito para vermos uma reformulação do nosso sistema econômico como um todo, semelhante ao que aconteceu em 1945 com a Conferência de Bretton Woods. Nesse contexto, o que poderia substituir o atual sistema monetário baseado em moedas fiduciárias? Na cabeça de muita gente, o que surge de imediato é o padrão ouro. O padrão ouro não foi pré-projetado por uma autoridade central, mas sim surgiu a partir de uma aceitação geral por parte da sociedade da utilidade do ouro como uma moeda universal, e isso aconteceu simultaneamente em diversas sociedades distantes, e muitas vezes sem qualquer contato entre elas. As primeiras moedas de ouro que se tem notícia datam de quase 3.000 anos atrás. Desde então, o ouro foi recorrentemente adotado como um meio de troca mais comum, e toda vez que ele foi deixado de lado com o objetivo de financiar os gastos de governos perdulários, o que se viu foi o colapso da moeda e posteriormente o de toda a sociedade. Mais recentemente, a partir de meados do século XVIII, as maiores nações do mundo adotaram o que chamamos de padrão ouro clássico, e durante aproximadamente 200 anos, enquanto ele vigorou, essas economias experimentaram um período de extrema estabilidade de preços e juros, além de um vasto crescimento econômico. Não por acaso, foi durante esse período que as maiores economias do mundo passaram pelo seu maior processo de desenvolvimento, deixando de serem economias predominantemente agrárias para se tornarem economias industrializadas. Muitas inverdades foram ditas recorrentemente sobre o padrão ouro ao longo do tempo, e hoje são tomadas como verdades absolutas, como por exemplo, o fato de que o padrão ouro foi abolido por ser um sistema defasado e que não garantia mais o pleno funcionamento da economia. Ou então, o fato de que hoje não teríamos como voltar a um padrão ouro, porque não existe mais ouro suficiente no mundo para adotar tal modelo. Essas afirmações, como já demonstrado em outros vídeos sobre o assunto aqui no canal, nunca fizeram qualquer sentido. O fato é que quanto mais você estuda sobre o padrão ouro e sobre quais circunstâncias ele foi deixado de lado, mais você percebe que ele foi abolido não por não garantir mais a estabilidade econômica ou por não suportar o ritmo de crescimento que o mundo necessitava, como alguns tentam deixar entender, e sim porque ele não mais suportava o ímpeto de burocratas e banqueiros em obter o total controle sobre a oferta monetária da economia. Foi nesse exato contexto em que a Inglaterra saiu do padrão ouro para financiar a elevação absurda de seus gastos com a Primeira Guerra. Pelo mesmo motivo, os Estados Unidos de Franklin Delano Roosevelt, para tentar escapar da Grande Depressão, confiscou todo o ouro em posse dos cidadãos americanos e em 1933 aboliu parcialmente o padrão ouro para poder elevar a capacidade de financiamento do governo. Da mesma forma, Nixon encerrou definitivamente a convertibilidade do dólar em ouro e enfiou o último prego no caixão do padrão ouro ao ver que os países europeus, liderados pela França, estavam se aproveitando da maciça impressão de dólares por parte de seu governo para resgatar o ouro
a uma taxa muito mais vantajosa do que a sua cotação real no mercado paralelo. Não restam dúvidas de que o padrão ouro foi o melhor sistema monetário já criado pelo homem, e que ele foi o único sistema que, enquanto respeitado, foi capaz de garantir a estabilidade econômica ao longo do tempo. Mas dadas as atuais circunstâncias, qual é a real chance de um sistema monetário lastreado em ouro voltar a ser adotado? Temos visto nos últimos anos uma maciça compra de ouro por parte dos bancos centrais, ao mesmo tempo em que países destroem as suas moedas nacionais. Segundo alguns economistas, esse é um forte indício de que esses países já estão se preparando para a adoção de um novo padrão ouro. Da mesma forma, algumas figuras notórias da elite financeira mundial, como Steve Forbes, editor-chefe e neto do fundador da famosa revista Forbes, e o ex-presidente do Banco Mundial, Robert Zoellick, pedem pelo retorno de um padrão ouro. Recentemente, o assunto voltou à pauta quando o presidente americano Donald Trump, que é um entusiasta do padrão ouro, nomeou 2 economistas para o Conselho do Federal Reserve, reconhecidos por defenderem abertamente a volta do padrão ouro. Entretanto, apesar desses fatores, eu diria que as chances disso acontecer de fato são mínimas. Por muitos anos a fio, uma poderosa elite de banqueiros lutou para ter o controle da oferta monetária mundial, e pelo menos 3 presidentes americanos que se opuseram abertamente contra esse privilégio foram mortos em circunstâncias no mínimo misteriosas. Na minha humilde opinião, eu não consigo enxergar essa mesma elite abrindo mão desse poder ilimitado. O poder de se emitir moeda a seu bel prazer é tentador demais para ser simplesmente deixado de lado. A única maneira que eu vejo uma adoção do padrão ouro acontecendo seria através de sucessivos fracassos de toda e qualquer tentativa de implementar uma reformulação do sistema econômico devido à falta de confiança da população sobre esse novo sistema proposto por essa elite. Nesse cenário, eles seriam obrigados a adotar um padrão ouro, mas não tenho a menor dúvida de que seria um padrão ouro bem longe do ideal, e que logo seria desrespeitado. Entretanto, é óbvio que a adoção de um padrão ouro, por mais que não seja adotado da maneira ideal, seria melhor do que o atual arranjo monetário, que, como disse durante o vídeo, é insustentável e está em seu limite. Mas não se iluda em achar que ele será posto em favor da população e em detrimento dessa elite financeira. Por outro lado, alguém mais novo e entusiasta de novas tecnologias pode propor que o próximo sistema monetário será baseado em criptomoedas, o que a princípio pode parecer um delírio de adolescente, mas que se você parar para observar as últimas notícias, você verá que isso não só faz bastante sentido, como é bastante provável que ocorra. Entretanto, nem em sonho isso será feito através de uma criptomoeda descentralizada como o Bitcoin, como muitos gostariam. Hoje, os maiores bancos centrais do mundo já estão discutindo abertamente a adoção de criptomoedas estatais, inclusive o Banco Central do Brasil. Enfim, independente de qual modelo monetário será adotado, não espere grande coisa. Priorizar o poder de compra das moedas e a manutenção do equilíbrio econômico não parece ser o objetivo de qualquer burocrata.